Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vocês todos que já estão participando do nosso chat, já estão comentando aí sobre esse programa. Hoje a gente vai continuar aí o tema dos Estados Unidos, das eleições dos Estados Unidos. Estados Unidos, a grande mistificação, parte 2, com o companheiro Rui. Antes de eu passar a palavra para o companheiro Rui, aqueles recadinhos iniciais aqui do nosso programa. Se inscreva na Causa Operária TV, clica aí no botãozinho do Seja Inscrito e nos ajude aí a aumentar a nossa visualização, compartilhando o nosso link 24 horas, compartilhando os programas que estarão na nossa playlist também, sempre que a gente termina a análise internacional aqui ao vivo, né, você vai poder assistir na íntegra o programa na nossa playlist do canal da Análise Internacional. Compartilhe, curta o vídeo, né, nos ajude a fortalecer o canal. Você pode também contribuir financeiramente. Tem várias maneiras de contribuir financeiramente com a Causa Operária TV. Uma delas é sendo membro assinante do canal. A partir de R$ 7,99 você se torna um membro assinante da Causa Operária TV. E também você pode mandar seu super chat com comentários, perguntas que a gente lê aqui ao vivo e o super sticker, que são aquelas figurinhas especiais aí para quem quiser mandar aí no chat. Então, são várias maneiras de contribuir, de ajudar a fortalecer a Causa Operária TV. Eu também queria chamar os companheiros a contribuírem, né, a ajudarem aí a fortalecer os canais independentes, os canais de esquerda. A Análise Internacional também é transmitida todos os domingos na TV 247. Você que está assistindo pela TV 247, não deixe também de compartilhar o programa, de curtir o vídeo, né, de mandar aí, de contribuir, de ajudar a fortalecer também o canal, né, ajudando aí a imprensa independente, a imprensa de esquerda. Aqui, hoje eu queria mostrar rapidamente aqui os produtos da loja do PCO, especial 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Esse aqui é o pôster, né, e nós temos também outros produtos da linha, você já conhece, você que assiste aqui o nosso programa, a garrafinha para você carregar sua água geladinha, caneca de cerveja, chopp, né? O boné, aqui está, o abridor de garrafas, bottom e imã de geladeira. Tudo isso em lojadopco.com. Você encontra também outros produtos na nossa loja do PCO.com, livros, canecas, posters, camisetas, tudo isso são produtos exclusivos da nossa loja. E por fim também, queria dizer, você que quer contribuir aí na mobilização pelo Fora Bolsonaro, participe aí hoje de todos os atos e mobilizações do PCO. Aqui está o adesivo, PCO 29, Fora Bolsonaro, Lula presidente. E nós estamos em todas as cidades, aqui em São Paulo, desde ontem estamos fazendo uma intensificação da campanha, e todas as cidades também que tem candidato do PCO, você encontra aí algum militante distribuindo esse panfleto aqui, né? Na mobilização, vote 29, vote e lute com o PCO. Quem bate cartão não vota em patrão. Fora Bolsonaro, né? Pelos direitos políticos do Lula ser candidato, né, em 2022. E você pode participar com a gente desses mutirões aí, especiais aí de mobilização. Então, já fica aqui também o convite para você participar. Amanhã também serão os jantares ou almoço, né? Em alguns lugares vão ser almoço, outros lugares vão ser jantar, de encerramento da campanha. Participe também em todas as cidades aí onde a gente tem candidatos. Você entra em contato com a gente para participar dessa atividade de encerramento de campanha. Eu vou pedir para a produção colocar aí os telefones, os companheiros também da Secretaria de Organização do PCO, coloquem aí no chat, coloquem nos comentários, para o pessoal entrar em contato com a gente e participar também dessa confraternização amanhã, atividade de encerramento da campanha. Bom, vou passar então a palavra para o companheiro Rui, para a gente começar mais essa análise internacional, depois estou de volta aqui com as perguntas dos companheiros da internet que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui.
Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros. Nós estamos aqui novamente com a questão dos Estados Unidos, que é uma questão muito importante para a política mundial de conjunto. Se nós queremos efetivamente entender o que está acontecendo, é preciso entender os desenvolvimentos da política norte-americana, que é um país que determina em grande medida o andamento da situação mundial. Também nós vimos aqui no Brasil que a eleição do Biden, impulsionada pela imprensa golpista brasileira, e com uma capitulação generalizada da esquerda, está sendo apresentada aí como a salvação do mundo diante da desgraça que seria o fascismo. Então é importante analisar bem, né, combater essas ilusões, porque essas ilusões são ilusões que levam para o desastre, né, desarticulam a luta do movimento operário, desarticulam a luta pelo socialismo e tudo mais. Primeira coisa que a gente deve observar na eleição norte-americana, né, e nesse sentido desfazer também as ilusões, é que nós temos assinalado, e uma minoria de órgãos da imprensa progressista ou da esquerda tem assinalado que o Biden é um representante do capitalismo norte-americano, ele esteve aí, ele foi vice do Obama e tudo mais. Essa descrição dos acontecimentos ela não é muito precisa, né? Nesse sentido, é importante aqui que nós estabeleçamos aqui com maior rigor qual é a verdadeira natureza política da candidatura virtualmente da presidência do candidato democrata norte-americano. Uma coisa que deve ser observada é que o Joe Biden, ele é uma das figuras mais antigas, né, da política norte-americana. Ele é um homem de já idade avançada e ele foi se destacando dentro da política, dentro do Estado norte-americano, como um articulador das questões mais essenciais do país, apesar de que ele nunca foi presidente dos Estados Unidos e, frequentemente, ele não ocupou um cargo de relevo dentro do governo. Mas ele é um homem essencial, uma das peças-chave na condução da política imperialista norte-americana. Ele, durante o governo Bush, né, que foi o governo que invadiu o Iraque e o Afeganistão, ele atuou, né, no que normalmente os norte-americanos chamam de política bipartidária, quer dizer, uma política em que os dois partidos decidem cooperar entre si para impulsionar não apenas a política de guerra, que é o mais importante de tudo, mas impulsionar a política de conjunto neoliberal do governo Bush, que foi o auge da onda direitista no mundo todo, com os neoliberais. Nós podemos dizer, inclusive, que foi essa agressividade do imperialismo, né, ao ocupar o Iraque, destruir completamente o país, ao implementar uma política neoliberal de terra arrasada na economia, né, para recuperar a capacidade dos bancos e dos grandes capitalistas, que deu lugar à onda de extrema-direita, que se desenvolveu muito com essa política, né? Não se desenvolveu de uma maneira acidental, se desenvolveu de uma maneira lógica, até porque, né, foi o imperialismo que impulsionou a extrema-direita numa série de países e apoia a política da extrema-direita em vários países. Então nós temos aí o Biden, né,
Depois, no governo Obama, ele foi um verdadeiro a iminência de trás do trono, né? Obama, como se sabe, era um político de segunda linha, relativamente novato, né? Perto do Biden e de outros, ele é um jovem político norte-americano. Ele foi escolhido no meio de uma crise muito grande, onde a base do Partido Democrata se opunha, né, a essa política de unidade dos dois partidos, que é uma política direitista, uma política de guerra, uma política neoliberal. Se opunha na figura da Hillary Clinton, né, uma pessoa profundamente que já havia os militantes do partido e a população norte-americana já havia tido uma experiência com os Clinton nos dois governos do Bill Clinton, que foram, né, governos exatamente iguais aos governos republicanos no essencial. Então, havia uma rejeição muito grande. O Obama entrou e o Biden foi colocado como vice do Obama justamente porque ele é a pessoa que tem um controle da política. Ele é a pessoa que tem condições de efetivamente se opor, né, de colocar em prática a política neoliberal e a política militar do Estado imperialista norte-americano. Em todas as questões fundamentais no governo Obama, foi ele era o eixo, o pivô da articulação dessas políticas, né? A política norte-americana no Iraque, na Síria, etc. e tal, foi toda articulada por ele. Ele é um homem de confiança, um homem profundamente integrado, né, ao chamado complexo industrial militar, que a gente poderia dizer que é um bloco político, né? Não são apenas industriais e militares, são industriais, são capitalistas, banqueiros, industriais, militares e políticos. É um grande bloco que é responsável pelo essencial da política norte-americana. E ele sempre foi um homem de confiança desse pessoal, assim como a Hillary Clinton, mas mais ele do que a Hillary Clinton. E ele coordenou toda essa política externa do governo Obama, mantendo essa política, dando continuidade ao que tinha vindo antes, ou seja, a política do Clinton, a política do Reagan, do Clinton e do Bush, né? A política na verdade, do Reagan, do pai do Bush pai, do Clinton e do Bush filho. Ele deu continuidade a essa política, que é uma política de guerra, que é a política imperialista, né, de agressão, de subordinação, né, de todos os povos aos interesses imperialistas. Então, quer dizer, o Joe Biden, né, ele não é uma pessoa secundária, ele é uma pessoa essencial nesse esquema, e ele já ocupa esse papel há muito tempo. Uma coisa interessante, curiosa, né, nós falamos bastante da vice do Joe Biden, Kamala Harris, uma mulher negra que é vice-presidente, então tem toda aquela propaganda, né, de que pela primeira vez uma mulher, uma negra, etc. e tal, como vice-presidente. Essa mulher, ela também é da mesma política que o Joe Biden. A campanha dela nas primárias do Partido Democrata norte-americano foram financiadas por esses grupos, pela indústria militar, tá? Ela é uma pessoa que é diretamente ligada à indústria militar. Ela foi promotora, nós mostramos aí que a passagem dela pela justiça norte-americana foi determinada por uma política de um verdadeiro carrasco contra a população pobre, né? Há muitos escândalos da intensa repressão e das características direitistas
da Kamala Harris, assim como há denúncias também de que, sob a administração dela como promotora, pessoas que lesaram aí milhares de clientes nos escândalos financeiros da época do subprime saíram livres por interferência dela, né? Então, nós já tínhamos esse perfil. Agora, fica claro que não se trata simplesmente de uma direitista genérica, mas de uma pessoa ligada ao complexo militar e armamentista norte-americano. Existe uma especulação muito grande de que o Joe Biden, sendo uma pessoa muito velha, é possível que ele ou acabe morrendo ou fique tão doente que ele não possa exercer o governo e que ela viria a exercer o governo. E essa mulher que vai exercer o governo não tem nada de libertária nem nada, ela simplesmente é um agente, assim como o Biden, a Hillary Clinton, o Bill Clinton, o Obama, da máquina de guerra norte-americana. Isso aí é uma coisa muito importante, né, de se precisar bem na análise que nós estamos fazendo. De passagem, nós podemos dizer o seguinte, que a questão da Kamala Harris, ela revela todo o conteúdo contra-revolucionário da política identitária, que é uma política muito superficial e direitista de defesa, supostamente, do negro da mulher, né? Essa política serve, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, para simplesmente iludir a população. Você faz a campanha de que o imperialismo é a favor da defesa, a favor dos negros, das mulheres, etc., etc. Num dado momento, você pega um negro, que nem o Obama, que é um direitista, põe ele lá, e ele comete as mesmas atrocidades, o mesmo, dá continuidade ao genocídio que os norte-americanos estão realizando em várias partes do mundo. E agora nós temos a coisa em dose dupla, porque não é apenas um negro, é uma mulher negra. Então nós temos duas vertentes. Quer dizer, quanto mais intensa é a demagogia em favor do negro, porque o Kamala Harris ser vice-presidente não significa nada para ninguém. É pura demagogia para controlar, né, a crescente insatisfação das massas negras nos Estados Unidos, das mulheres e de todo mundo contra o Partido Democrata e contra o Partido Republicano. É uma forma de controle, né? E é uma forma de estrangulamento da luta das mulheres, dos negros. Não é uma forma de avanço dessa luta. Então, nós vemos aí que o que significa efetivamente a política identitária, que não deve ser confundido com a luta do negro em geral, com a luta da mulher em geral. É uma forma imperialista, direitista, burguesa, de demagogia em relação à mulher e ao negro, que atrai um setor da classe média e cria esse clima, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Isso deve ser sistematicamente denunciado e desmascarado. Quer dizer, a esquerda não pode ficar subordinada a uma política de caráter reacionário imperialista como essa. Bom, uma segunda questão sobre a eleição norte-americana é o seguinte: nós falamos muito de quem é o Biden, quem é a Kamala Harris, o que é o Partido Democrata, etc. e tal. Mas aí, o Biden já é praticamente presidente dos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho da crise que existe em relação a esse problema, e ele já começou a se comportar como presidente eleito, né? E as primeiras medidas do Biden, elas deixam absolutamente claro que não se trata apenas de uma caracterização da pessoa, mas de uma orientação que será seguida pelo seu governo. O Biden começou a organizar a sua equipe de governo, né? Selecionou aí uma série de pessoas para atuar em diversas áreas e, entre essas pessoas, né, mais de 1/3 das pessoas são homens ligados diretamente à indústria de guerra, à indústria armamentista norte-americana. Quer dizer,
Quando nós falamos que o Biden é o homem da guerra, num dado momento, assim, fica como uma espécie de prognóstico, né? Ele será o homem da guerra. Agora nós já estamos vendo que quando ele começa a tomar as primeiras medidas, ele se caracteriza como o homem da guerra. Segundo lugar, né? Uma coisa muito interessante. Ele deu uma entrevista depois da contagem dos votos, e o entrevistador perguntou a queima-roupa se ele, suponhamos, né, que alguém apresentasse um projeto, alguém conseguisse aprovar um projeto no Congresso norte-americano que desse assistência médica para todas as pessoas nos Estados Unidos. Ele vetaria esse projeto? Ele tinha aí a oportunidade, como ele é um político malandro, de sair pela tangente, mas ele foi absolutamente claro e falou que sim, que ele vetaria o projeto, que não adianta fazer projeto, porque aí as pessoas teriam que dizer que vai sair o dinheiro para dar assistência médica para a população, etc, etc, etc. Quer dizer, a ideia de que ele vai atuar em favor da população também já começa a ser desmentida pelo Biden, já não mais candidato, mas eleito. Ele já havia dito no debate com o Trump, né, quando o Trump questionou ele sobre os projetos supostamente socialistas que haviam dentro do Partido Democrata, como a questão do atendimento médico, ele falou que não era a esquerda do partido que iria governar, mas ele, né, já insinuando que não ia ter projeto social dessa magnitude. Nós vamos ver, né, aos poucos, que todas as expectativas que a esquerda alimentou na população sobre o governo Biden vão cair por terra. Claro que vai haver luta e tudo mais, mas os interesses fundamentais do imperialismo devem preponderar, né? Uma terceira coisa que está ligada a essa questão, que é muito importante, é a situação da esquerda do Partido Democrata. Só para esclarecer, vamos deixar claro o seguinte: essa esquerda dentro do Partido Democrata, ela é uma esquerda liberal, não no sentido da política econômica liberal, mas no sentido político, né, de ser moderadamente e de maneira muito conservadora democrática, né? Quer dizer, quase que não é democrática, e com alguma que outra proposta social, como essa proposta, por exemplo, do atendimento médico, que o Biden já falou que ele vetaria, né? Para a gente entender essa questão do atendimento médico, isso daí é um dos maiores problemas sociais dos Estados Unidos nesse momento, porque há muita gente aí, milhões de pessoas que não conseguem, se não a duras penas, ou às vezes simplesmente não conseguem ter um atendimento médico. Consta, né, que mais de 100 deputados do Partido Democrata foram eleitos defendendo o atendimento médico para todos. Quer dizer, dá para perceber aí, num sistema político reacionário, como é o sistema político norte-americano, que a pressão popular é muito grande, né? A esquerda está cobrando do Biden que ele atue de maneira esquerdista. As colocações da esquerda são colocações bastante, eu diria até bastante duras nesse sentido, em relação ao Biden, né? Deputados da esquerda, como a deputada que ficou muito famosa, Ocasio-Cortez, falaram que se o Biden ele desprezar a esquerda, não colocar os progressistas em postos importantes da administração, ele vai se arrepender, vai haver uma crise, etc. Estão ameaçando o Biden. Apesar das ameaças, até agora não aconteceu nada nesse sentido. O que abre uma crise, né? Vamos acompanhar essa crise para ver em que medida ela vai afetar o Partido
democrata. Muita gente da esquerda está procurando apresentar a situação da seguinte maneira, que o Biden só se elegeu devido à esquerda. Os deputados de direita do Partido Democrático, eles dizem o contrário. Eles dizem que o mau resultado, porque o resultado da eleição parlamentar, em contraste... Bom, a eleição presidencial também não foi um grande resultado, mas a eleição parlamentar, o resultado foi pior ainda. Os democratas perderam cadeiras na Câmara, né, e ganharam apenas uma cadeira no Senado. Quer dizer, uma situação muito ruim desse ponto de vista. E a direita já abriu fogo contra a esquerda, falando que o que levou a esse resultado negativo foi justamente a política da esquerda do partido, que é uma política que reflete de maneira muito moderada o que tem acontecido nas ruas dos Estados Unidos. Então, eles falam do atendimento médico, eles falam na elevação do salário mínimo, eles falam na questão de diminuir, né, o financiamento das polícias, que é uma maneira também, vamos falar que é verdade, muito confusa, né, de atuar. Eles procuram refletir, de um ponto de vista moderado e parlamentar, as intensas mobilizações que aconteceram nos Estados Unidos, né? Logicamente que isso é uma forma de controle. Eles gostariam, por exemplo, que alguns dos líderes da esquerda fossem nomeados como ministros. Por exemplo, Bernie Sanders como ministro do Trabalho. Ele mesmo falou que aceitaria isso daí para fazer algo de bom e tudo mais. Logicamente que isso daí é mais uma enganação, porque você colocar um esquerdista aí como bibelô de um governo direitista é só para contentar, né, as ilusões das massas. Não vai acontecer nada de muito extraordinário. A esquerda está nessa pressão, né, e isso daí tanto pode levar, né, a uma crise dentro do próprio governo Biden, não parece ser a alternativa mais provável, como pode levar a uma crise dentro do partido. Essa crise dentro do partido poderia se dar num choque entre os líderes da esquerda, que têm uma enorme capacidade de adaptação ao Biden, tanto que apoiaram entusiasticamente a candidatura dele e tudo mais, como pode ser que os líderes acabem se adaptando ao Biden e uma parte da base do partido entre pelo caminho da ruptura. É uma coisa que nós teremos que ver. Essa situação dentro do Partido Democrata não é uma situação nem acidental, nem relativa à maneira como foi a eleição, nem nada. O que acontece, né, é que as eleições, logicamente que não poderiam mudar isso daí, mas apenas refletiram uma situação que vem se agravando do ponto de vista da burguesia norte-americana, que é a tendência à completa decomposição do aparelho governante do país. Os políticos tradicionais do Partido Republicano foram colocados para escanteio por setores muito mais direitistas, né? E o Trump, nesse momento, ele, pela popularidade dele, ele teve 71 milhões de votos, né? Ele tem um controle total do partido. Ninguém é louco de ir contra ele, porque vai ser enterrado politicamente, se ele começar a dizer que foi traído, etc. e tal. Então, quer dizer, o Partido Republicano cai aos pedaços. Nós estamos falando, logicamente, do Partido Republicano tradicional. Ele está sendo substituído por setores direitistas que não são aqueles setores da política tradicional norte-americana. Não são os Bush, Reagan, etc. e tal, que são bastante direitistas, mas que são as pessoas que jogam o jogo, né, parlamentar e institucional dos Estados Unidos e que mantém o controle da situação. No Partido Republicano isso acabou.
No Partido Democrata, né, essa vitória aqui pode levar a que a mesma coisa aconteça aí. Quer dizer, é uma coisa possível, né, e até provável que o governo, sendo um governo muito direitista, ele acabe desviando as ilusões populares com o Partido Democrata. Né? Em parte, as ilusões populares se dão por causa da presença de setores mais esquerdistas dentro do partido. Mas, de um modo geral, né, a cúpula do partido, os Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama e outros tantos, são profundamente repudiados pela população. Há uma forte polarização política no país, e essa polarização política, logicamente, ela vai além do Partido Democrata, ela não encontra expressão real dentro do Partido Democrata. Ela tende a se transformar num movimento que escapa do Partido Democrata. Para isso, logicamente, seria necessário a criação de um partido que fosse um partido de esquerda nos Estados Unidos, né? Uma esquerda de trabalhadores que agrupasse os sindicatos, que agrupasse os setores mais combativos e que se tornasse independente do Partido Democrata norte-americano. Nós temos que lembrar, para concluir, que a votação nos Estados Unidos, ela é uma votação que vai muito além, a votação para presidente, ela é uma votação que vai muito além das duas figuras que concorreram, né? O Trump de um lado e o Biden do outro. O Trump, nós sabemos, tem uma votação aí que expressa a insatisfação de amplos setores. Só pelo tamanho do voto, né, 71 milhões, quase 50% do voto, e, diga-se de passagem, né, expressa-se quase 50% da própria população norte-americana. Isso daí envolve uma profunda insatisfação de vários setores da classe média e da classe operária norte-americana, inclusive da burguesia norte-americana, com o atual estado de coisas, que eles procuraram corrigir com Trump e verificaram, na realidade, que é uma coisa complexa de fazer, porque, principalmente a burguesia, né? Porque o Trump enfrentou aí uma resistência muito grande aos seus projetos políticos. Então, quer dizer, o voto do Trump não pode ser considerado como um voto de direita, e, inclusive, os próprios líderes políticos da burguesia como um voto de direita. Eles sabem que aí existe grande insatisfação. Existe insatisfação com a política de guerra, existe insatisfação com a política neoliberal, que levou ao fechamento de várias indústrias nos Estados Unidos, existe uma profunda insatisfação com a situação social, atendimento médico, salários, emprego, etc. e tal. Da parte do Biden, mais ainda, né, porque o Biden seria o lado esquerdo da eleição nesse caso. E ele, muita gente alimentou aí ilusões totalmente infundadas no que viria a ser o governo Biden. O próprio Biden não tem apoio, ele não é uma figura popular. Ele teve 77 milhões de votos, né, pelo que foi apurado, mas ele não tem popularidade nenhuma. Pelo contrário, ele é visto por um grande número de pessoas como sendo justamente aquele tipo de pessoa que eles gostariam de eliminar na política. O tipo de pessoa que levou a coisa a um ponto tal que o próprio Trump aparece como expressão de uma fortíssima insatisfação social. Quer dizer, é um voto muito fluido. A política do governo teria que ser uma política muito reformista, digamos assim, para conseguir realmente montar um apoio, né, ao regime político norte-americano, apoio esse que está se esvaindo.
o prognóstico mais certo é que o governo vai enfrentar uma resistência popular muito grande, vai enfrentar uma resistência popular das suas bases e da direita, vai enfrentar muitas dificuldades, vai procurar retomar uma série de políticas que marcaram os governos republicanos e democratas antes do Trump, e que é uma política profundamente repudiada. A política de guerra, a política neoliberal extrema, etc. e tal. Então, o cenário que se desenha nos Estados Unidos é um cenário de crise. Muita gente, né, parece muito a colocação de que a nossa formulação ela é pessimista, porque a gente não festeja a vitória de um genocida como o Biden. Não, a nossa colocação não é pessimista. Ela é uma colocação otimista. A coisa vai para uma crise, as massas vão intervir, né? O que a gente não faz é alimentar uma ilusão absurda, né? Num grupo de pessoas como Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, Bush, que são os piores genocidas de plantão nesse momento no mundo inteiro. Henrique. Bom, companheiros, vamos lá abrir para as perguntas, né? Só lembrando, o companheiro Rui está todas as sextas-feiras aqui na Análise Internacional, ao vivo às 14 horas, na Causa Operária TV. Todos os sábados tem Análise Política da Semana, ao vivo às 11h30 da manhã, também aqui no nosso canal da Causa Operária TV. Então já marque aí, amanhã teremos Análise Política da Semana. Todas as segundas-feiras tem o programa Marxismo, ao vivo às 13 horas. Terças-feiras, a Análise Política na TV 247, ao vivo às 16 horas, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E todas as quintas-feiras o companheiro Rui ainda participa da live das 5 na TV do DCM. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é do D Paulista 78. Rui, Chomsky disse que Trump é a maior ameaça à democracia dos Estados Unidos em 350 anos e que é o pior criminoso da história da humanidade. É verdade ou é demonstração da confusão da esquerda pequeno-burguesa? Olha, eu acho que essa declaração ela já não é nem mais confusão. Eu acho que representa um retrocesso de um setor da esquerda a posições profundamente reacionárias. Porque quando você fala isso, que ele é o maior criminoso, que ele é uma ameaça à democracia, evidentemente que você está defendendo os outros, né? É uma defesa assim exaltada, apaixonada do regime político norte-americano, como ele onde o Trump seria a única coisa assim tão negativa. Eu acho que é um retrocesso político muito grande. Não sei se esse retrocesso tem a ver com o fato de que há interesses da esquerda ligados aos governos democratas, ou se simplesmente é um retrocesso ideológico geral, né? As colocações não são verdadeiras, porque maior criminoso do que os dirigentes norte-americanos que mataram milhões de pessoas, o Trump não é, nunca fez nada disso. Não tem, ele é mais assim uma espécie de espectro, de espantalho ideológico, porque ele não fez nada, o governo dele, inclusive, não foi mais repressivo do que os governos que o antecederam, nem mesmo o governo do Obama. O governo do Obama foi super repressivo. Então não há motivo para uma pessoa falar isso aí. Você poderia falar, ao analisar o governo Trump, você poderia falar o seguinte: bom, o problema do Trump é que ele tende a impulsionar o desenvolvimento da extrema-direita, alguma coisa assim. Mas é isso, não tem... Ele não fez nada demais. Não, assim, mostrar o Trump como Hitler, né? Não, isso aí não corresponde. Na verdade, não aconteceu nada de tão extraordinário no governo Trump que
justificasse esse tipo de alegação. O Trump não começou nenhuma guerra, os seus antecessores todos fizeram guerras, eles são da turma da guerra nos Estados Unidos, o Trump não é tanto dessa turma, né? Não é que ele não fosse capaz de fazer uma guerra, não é isso, mas visivelmente não é ele assim o mais empolgado com as guerras, né? Ele inclusive colocou aí pessoas tradicionais, nos Estados Unidos você não coloca nos postos chaves de política internacional pessoas que não estejam alinhadas com os objetivos gerais do imperialismo. E aí o Trump, em um determinado momento, ele deu uma declaração que era a seguinte: se fosse depender dos meus ministros, eu faria uma guerra por dia. Quer dizer, que ele não é o homem mais da guerra. Não porque ele seja bonzinho, nada, não se trata disso. Mas a declaração do Chomsky, na minha opinião, representa aí um retrocesso político muito, mas muito grande da esquerda pequeno-burguesa norte-americana. Próxima pergunta é do companheiro Arthur Freitas. Por que o nacionalismo burguês da América Latina tem ilusões com o Biden? Eu não sei se eles têm realmente ilusões, né? O que eles têm mais é uma política equivocada, né? Eu acho que, por exemplo, Maduro, né? Os venezuelanos vão achar que o Biden vai ser menos agressivo com eles do que o Trump. Não faz sentido isso aí. O Putin, por exemplo, não acha isso aí. O Putin acha exatamente o oposto. Não é segredo para ninguém que o Putin estava torcendo aí pela vitória do Trump. Por quê? Porque o Trump, a colocação dele em relação à Rússia é de vamos chegar no entendimento, essa coisa toda. Não é de vamos fazer a guerra contra os russos. Tudo bem, na Venezuela o Trump não teve essa colocação de entendimento, mas não dá para dizer que ele é o maior interessado em derrubar o governo da Venezuela. Os golpes de Estado aqui, na América Latina, todos foram dados pelo pessoal do Biden, pelo pessoal no governo Obama. Ou seja, foram organizados pelo próprio Biden, que é o organizador da política externa norte-americana. Então, por que a gente acharia melhor? Me deu a impressão de que o pessoal talvez busque uma aproximação, talvez eles tenham a ideia de que seja possível chegar a um compromisso, mas é uma ideia que não está fundamentada em nada, a não ser na expectativa de que o governo Biden vai mudar a política externa dos Estados Unidos. Política externa que ele mesmo defendeu no passado. Quer dizer, e por que ele mudaria? O único motivo pelo qual ele mudaria seria ou porque a situação dos Estados Unidos é muito grave para levar adiante uma política muito agressiva. Durante os últimos 70 anos de política internacional, mesmo nos momentos mais graves, a gente não viu esse recuo dos norte-americanos na política internacional, que sempre foi uma política extremamente dura contra os países oprimidos, seus inimigos, etc. e tal. Ou então que a influência da esquerda dentro do governo procure conter o governo. Eu acho que tudo isso aí é uma fantasia. A ilusão seria mais nesse sentido, né? Acho que não tem fundamento essas ilusões. Próxima pergunta é do Damião Pereira. Na guerra Armênia-Azerbaijão, qual seria o posicionamento do PCO se fosse de um desses países? Nós somos contra a guerra em geral. É como se houvesse uma guerra aqui entre Argentina e Chile. Nós somos contra a guerra. Se nós tivéssemos um partido na Argentina, outro no Chile, a gente iria fazer propaganda contra a guerra.
Porque, logicamente, né, essa guerra está sendo estimulada aí por interesses imperialistas ou outros que não correspondem aos interesses nem do país, nem do povo do país. Né? É a nossa posição, em geral, nas guerras entre países atrasados. Veja só uma coisa. Né? Bom, uma coisa um pouco diferente é quando um determinado país, um pouco diferente, não é muito diferente, age como um agressor, né, por procuração de uma potência imperialista. O caso, por exemplo, da Turquia na Síria. Nós defendemos a Síria contra a Turquia, mas, de qualquer maneira, na Turquia nós faríamos uma campanha contra a guerra. Próxima pergunta aqui. Antes, eu queria agradecer ao superchat da Tati Oliveira, que mandou aqui seu superchat, escrito Ruiz, coraçõezinhos. Mauro Sou também mandou um superchat, muito obrigado. Ele manda com a seguinte pergunta: a debilidade do imperialismo pode fazer com que ele parta para o desespero, que aposte em um período de guerras e caos para ganhar fôlego? Pode. É uma outra alternativa. Dentro dos Estados Unidos, nesse momento, o pessoal está à esquerda norte-americana, inclusive dentro do próprio Partido Democrata, eles estão numa política assim: vamos fazer reformas sociais, nada de guerra, nada disso, nada daquilo. Mas isso não quer dizer que eles vão ter força para obrigar, né? Os guerreiros aí norte-americanos, eles sempre arrumam um pretexto para uma guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o caso de Pearl Harbor. A guerra contra a Espanha, que foi a primeira guerra importante dos Estados Unidos, também foi uma explosão mentirosa de um encouraçado norte-americano em Havana. A Guerra do Vietnã teve muita falsificação. Eles fazem uma política para levar a opinião pública a apoiar a guerra. Eu acho que teria muito menos apoio nesse momento aqui. Nesse sentido, eles devem dar prioridade a fazer com que outros países atuem no nome deles. Por exemplo, Venezuela, usar o Brasil, usar a Colômbia e tudo mais. No caso do Iêmen, eles estão estimulando a Arábia Saudita a atacar o Iêmen. Eu acho mais provável num primeiro momento. Agora, não descartaria de forma nenhuma que eles se enveredassem aí por uma política de guerra para tirar o regime político norte-americano do sufoco. O problema é ver se isso daí vai dar certo ou se vai ser um fator de agravamento da crise, né? Próxima pergunta, agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho, muito obrigado. Ele pergunta: não existe a possibilidade de que Trump possa reverter com o judiciário ou anular a eleição, provando a fraude generalizada? Existe. Essa possibilidade existe. Não é o mais provável, né? Mas nós temos que levar em consideração que o Trump tem uma boa posição dentro da Suprema Corte, que o Partido Republicano está apoiando a reivindicação dele, que ele já conseguiu a recontagem, parece que em 2 estados, quer dizer, eu diria que não são favas contadas. Agora, acho também que o processo de reversão que ele está buscando é muito complexo, não é assim a coisa mais simples do mundo. Não estou vendo que seja imediato, né, o negócio. Uma coisa que não ficou muito claramente definida nesse processo é o fato de que o Trump trocou toda
a ala ligada às Forças Armadas, serviços de inteligência. Me dá a impressão de que ele... Alguns setores da esquerda falaram que ele queria dar um golpe. Não, poderia ser, mas me dá mais a impressão de que ele estaria tentando evitar ele mesmo um golpe. Como ele vai opor resistência ao resultado eleitoral, ele tem tempo para fazer isso e tudo mais, ele está pensando assim, eu ponho resistência, daqui a pouco fazem uma propaganda aí e os militares me tiram do governo, me prendem, qualquer coisa maluca dessa. Então, isso aí mostra a profundidade da crise, né? A imprensa norte-americana, internacional, logicamente que procura jogar para baixo a tentativa do Trump. Isso é uma loucura. O próprio Biden falou que era constrangedor esse negócio do Trump, quer dizer, o homem está louco, não aceita a derrota, essa coisa toda. Mas eu acho que não, eu acho que é uma luta que está em curso, onde ele vai tentar de tudo. Se não para recuperar o governo, pelo menos para manter a sua base mobilizada, para indispor, né, uma parcela grande da população contra o atual governo. E isso expressa, né, a profundidade da crise que nós temos nos Estados Unidos, a profundidade da divisão interna da burguesia. Eu não acho que isso é um capricho do Trump, embora ele seja uma pessoa imprevisível, dada a caprichos e tudo mais. Eu acho que expressa um conflito interior dentro dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com fascismo e democracia, mas tem a ver com o fato de que, com o avanço da crise econômica e da política do aparato tradicional da política norte-americana, toda uma série de setores da burguesia norte-americana está afundando completamente, né? Próxima pergunta é do companheiro Vitor Lara. Rui, gostaria que você comentasse as possibilidades jurídicas e políticas da iniciativa do Trump de reverter o resultado eleitoral. O que esperar da posição da esquerda... não, aqui já é outra pergunta. Bom, sobre a possibilidade de reverter o resultado eleitoral, então. É difícil dizer, porque esse é um processo de tipo burocrático. O Trump está contestando os votos. Primeiro, ele está contestando todos os votos que entraram para serem contabilizados depois do encerramento da votação. Normal. Me parece que num estado aí, se não me engano, na Pensilvânia, ele ganhou, esses votos vão ser retirados. Então, quer dizer, é um processo que diz respeito à legislação, às denúncias que ele vai apresentar, etc. e tal. Parece difícil, por exemplo, que ele conteste todos os votos de correio. Isso aí não é viável. Ele precisaria demonstrar que houve votos aí, muitos votos que são equivocados. Em algum lugar ele demonstrou que no cadastro de votantes tinha gente que já tinha morrido, né? Quer dizer, a eleição ela não é assim como determinados setores apresentam, que é uma eleição impecável, acima de toda a crítica. Não é assim, tem muitos problemas. Agora, se ele vai conseguir reverter ou não, tem a ver com uma série de fatores, inclusive o controle da eleição em determinados estados, né? Ali onde está o governo republicano, ele tem mais chance de modificar o resultado. Ali onde estão os democratas, vai ter mais chance. Quer dizer, é difícil de prever. A gente precisaria ter um nível de informação interna do que está acontecendo nos Estados Unidos muito grande. E a imprensa não fala disso. A imprensa não está interessada em nenhum tipo de reversão do resultado. A grande imprensa imperialista não é.
Próxima pergunta. Bom, antes de agradecer aqui o superchat do Sou Eu, muito obrigado. É a pergunta do Adalberto Pereira. Rui, fale um pouco sobre a guerra na Iugoslávia provocada pelo imperialismo norte-americano. Vou falar uma coisa só sobre essa guerra aí. Isso é uma matéria que saiu no Le Monde, na época, né? Quando a guerra foi começada. Para a gente entender o que é o imperialismo norte-americano. A matéria do Le Monde, não é uma matéria do jornal Causa Operária, nada. Os enviados diplomáticos norte-americanos propuseram uma conferência com os iugoslavos. Aí, na primeira parte da conferência, os norte-americanos apresentaram uma série de questões políticas que eles queriam que o governo iugoslavo reformulasse. Aí os iugoslavos aceitaram tudo. Aí voltaram, né? Aí os norte-americanos falaram, não, mas tem outras coisas que nós queremos colocar aqui. Aí colocaram mais uma quantidade de coisas, né? A maioria das coisas que eles colocavam eram todas inadmissíveis. Aí os iugoslavos foram lá, os iugoslavos logicamente sabiam da possibilidade da guerra, do bombardeio, etc. e tal. Aceitaram a segunda rodada de reivindicações dos norte-americanos. Aí os norte-americanos voltaram lá e apresentaram uma terceira rodada de reivindicações. Na quarta vez, se a minha memória não está me falhando, os iugoslavos olharam e falaram assim, bom, primeiro, nós chegamos num grau de humilhação aqui absurdo. O segundo está na cara aqui. Não adianta você aceitar. Eles vão ficar aí, vão apresentar, eles vão, todas as vezes, eles vão aumentar aí as reivindicações. Aí os iugoslavos saíram da mesa de negociação, né, e começou a guerra, que foi uma guerra extremamente covarde, genocida, porque foram bombardeios, né, norte-americanos nas cidades da Iugoslávia. Não foi toda a Iugoslávia, que já estava dividida nesse momento. Era a Sérvia, Montenegro, né, um grupo de regiões ali que era a maior parte da Iugoslávia. Bombardearam, foi um ato criminoso, etc. e tal, para tentar derrubar o governo iugoslavo. Isso é um imperialismo democrático, né? Uma coisa que a gente fica impressionado de pensar é o seguinte: se os democratas norte-americanos do imperialismo são assim, como é que seriam um governo fascista nos Estados Unidos, né? Próxima pergunta do companheiro Vitor Lara. O que esperar da posição da esquerda brasileira caso Biden avance na Amazônia? Uma parte vai concordar com o imperialismo. Uma parte da esquerda brasileira já é profundamente pró-imperialista. Eu vi a declaração de dirigentes do PSOL, assim, um dos dirigentes do PSOL no Rio de Janeiro, escapou o nome dele agora, ele fez um verdadeiro poema para Kamala Harris. Chico Alencar. Parecia que ele estava apaixonado. Hã? Chico Alencar. Quem que é? Não era o Chico Alencar? Exatamente. É o Chico Alencar. Ele fez um verdadeiro poema para Kamala Harris. Negra, mulher, sei lá, corajosa, não sei o quê, papapá. Parecia que ele estava em êxtase. Isso daí é um sinal claro de que esse cidadão é profundamente pró-imperialista. Anteriormente, nós já tivemos aí a
as colocações do Jean Willis sobre a Venezuela, sobre Irã, sobre um monte de coisa que era uma posição profundamente pró-imperialista. O PSOL é o partido assim, é o partido que levanta a bandeira do identitarismo. Isso é uma política imperialista. Marcelo Freixo, que é a favor da Frente Ampla e tudo mais, que também é uma política imperialista, porque a Frente Ampla é uma frente entre setores do grande capital brasileiro e imperialismo. Tem que entender isso aí. O Marcelo Freixo também é aliado da Globo, né? Você imagina o nível de adaptação ao imperialismo que tem nisso daí. Outros dirigentes do PSOL também saíram aí em êxtase com a vitória do Joe Biden. Bom, isso aí é um anti-imperialismo, inclusive, excessivo, extremista, né? Porque a pessoa podia ser anti-imperialista e apoiar a política imperialista reformista do Bernie Sanders, por exemplo. Seria uma forma meio esquerdista de ser pró-imperialista. Não muda muita coisa no essencial. Mas apoiar o Biden, e não só apoiar, né? Cantar assim a glória da Kamala Harris e tudo mais, esse pessoal é profundamente imperialista. Se houver um confronto na questão da Amazônia, vamos usar o pretexto, né, de que a gente não pode ter uma posição nacionalista quando se trata da preservação do meio ambiente. Isso aí, logicamente, é uma pataquada pequeno-burguesa que não pode ser levada em consideração. Primeiro, porque o imperialismo não quer saber de meio ambiente, coisa nenhuma. Os norte-americanos nem são conhecidos por serem tão ecológicos assim. Eles têm muito atrito com os europeus, é que são os ecológicos. Os norte-americanos têm muito atrito com os europeus por causa disso. Não assinam as decisões internacionais sobre o meio ambiente e tudo mais. Né? Segundo, porque se eles vão ao extremo de ameaçar um país, que nem o Brasil, de embargo econômico, com certeza não tem nada a ver com a natureza. Você acha que a pessoa, gente que faz guerra e tudo mais, está preocupada com a natureza? Agradecer aqui o super sticker da Maria Ângela Abduch, muito obrigado. O super chat do Igor MD Santos, também muito obrigado. E a pergunta da Lenise Arneiro Teixeira, também mandou o superchat aqui, muito obrigado, companheira. Rui, podemos chamar os pseudo-ricos de lumpen empresariado? Figurativamente, né? Mas o empresariado parasitário é o empresariado, não é uma categoria especial. Assim como figura de linguagem, você pode falar que é tão parasitário que é lumpen e tal. Mas a gente não deve criar uma nova categoria para a burguesia, porque isso daí vai levar a erros na avaliação teórica muito profundos. Existe gente que tem a tese da lumpen burguesia, né? Aí tem toda uma tese que seria uma burguesia especial, e isso daí é um erro. Rui, para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a posição do Bolsonaro em relação ao Biden, né? Ele teve até essa semana a declaração dele falando da questão da Amazônia, inclusive, falando que... O pessoal ficou falando que era uma espécie de uma ameaça de guerra. Ele falou que quando acaba a saliva tem a pólvora, coisas desse tipo, né? E parece que até agora ele não reconheceu, não falou nada do Biden, né? Da vitória do Biden. O Bolsonaro, essas coisas aí, ele é uma pessoa chata. Porque é transparente, você vê que tudo isso daí é bravata. O que a gente deve ter bem claro em relação a esse tipo de problema? Primeiro que o nacionalismo da cúpula militar brasileira e do Bolsonaro
o nacionalismo festeiro. Erguer a bandeira nacional no 7 de setembro, né? Falar meu partido é o meu país, essa farofada. É um nacionalismo de chanchada, uma chanchada política, onde eles se vestem de nacionalista, como se fosse um carnaval e o cidadão se vestisse de palhaço, se vestisse de árabe, sei lá o quê. É uma farsa. Eles não são nacionalistas. Né? Eu imagino que dentro das Forças Armadas exista um certo sentimento nacionalista, mas essas pessoas não representam nenhum tipo de nacionalismo, é tudo fajuto. Eles são, na verdade, assim como os políticos burgueses com os quais eles estão alinhados, né? Os militares, Bolsonaro também, porque nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele saiu de dentro desse bloco político da burguesia, onde estava o PSDB, o DEM e tal. Da mesma maneira que esses políticos são profundamente pró-imperialistas, eles também são pró-imperialistas. Isso é uma coisa. Agora, logicamente que nós a esquerda, que somos genuinamente, sinceramente, honestamente anti-imperialistas, nós temos que repudiar qualquer tipo de tentativa de intervenção estrangeira, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Não muda nada isso aí, absolutamente nada. Né? Então, a gente deve... Essas ameaças do Biden aí só mostram que ele é um imperialista. Ameaça de embargo, né? Embargo econômico. O embargo econômico todo mundo sabe, é um ataque à população do país. Veja o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Irã, em Cuba, com embargo econômico. É uma monstruosidade imperialista. É um crime imperialista. Nós temos que rejeitar totalmente isso daí. A Amazônia é parte do território nacional brasileiro. Quem tem que tomar decisões sobre a Amazônia são os brasileiros, não o imperialismo. Rui, para encerrar aqui, uma pergunta da companheira Adriana, ela diz: aqui em Nova York, muitas pessoas comemoraram a vitória do Biden dançando nas ruas com a esperança de que agora haveria melhor controle da pandemia. Mas as previsões são de que, como na Europa, as coisas ficarão fora de controle. Dezenas de milhares de pessoas morreram na cidade na fase 1, e quase nada é feito para preparar para a fase 2. Mais de 70% da cidade não tem como pagar aluguel há meses, e as cortes ameaçam de abrir a cada mês para despejos. Parece que caminhamos para um cenário de horror, como no governo do Fernando Henrique, quando crianças morriam de fome abandonadas nas ruas. Será possível? Qual as principais diferenças nas políticas neoliberais e socialistas na resposta à pandemia? E ela diz: queria aproveitar e comentar que estamos organizando companheiros em Nova York, Boston e outras cidades no exterior. Quem tiver interesse, procure o PCO e entre em contato. É perfeitamente possível que esse cenário aí se materialize. Eu li uma matéria hoje de uma publicação da esquerda norte-americana que falava o seguinte, que é evidente, já está evidente que o Biden não tem a questão da contenção da epidemia como prioridade. Eu acho que é isso. O Biden é que nem o Dória. É só jogo de cena. Eles não fizeram nada aqui no Brasil. E não vão fazer nada nos Estados Unidos. Né? Além do que já foi feito. A situação é muito grave. O que precisa é uma mobilização popular. Sem mobilização popular, a coisa vai continuar decaindo. Eu acho que o Biden vai fazer um jogo de cena, mas não vai pegar e fazer uma coisa realmente séria para conter a pandemia. Não acho nem que a burguesia norte-americana tem muito interesse nisso daí. O Biden é um governo da burguesia norte-americana, uma das piores criações sociais que o mundo já viu até hoje. É uma classe social de gente monstruosa.
se nós não entendemos isso daí, nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Eles produziram milhões de miseráveis, estão produzindo ainda mais milhões. Eles falam bonito, defendem a mulher, o negro, o homossexual, o índio, a Índia, não sei lá mais o que coisa. Mas não defendem ninguém, eles só pensam em dinheiro. E eles são... o povo norte-americano agora, na crise, está vendo aquilo que nós já sabíamos aqui no Brasil, que é a dominação do imperialismo norte-americano numa situação de crise. Enquanto estava sobrando dinheiro nos Estados Unidos, e eles estavam com medo da classe operária, tinha aquela politicazinha meia boca de estado de bem-estar social. À medida que a crise pegou, eles tratam o povo norte-americano como eles tratam da mesma maneira, igualzinho, o que eles tratam a população na África, na América do Sul, no Oriente. Esse é o pior tipo de gente que existe no mundo. Festejar esse pessoal é muita loucura, é isso que eu acho. Eu acho que os companheiros nossos têm que fazer, nos Estados Unidos, tem que fazer uma discussão profunda sobre o que está acontecendo e acompanhar o desenvolvimento da política do Biden, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Na nossa imprensa, nós vamos tirar muito material sobre o Biden, sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele vai fazer e tudo mais, né, para orientar essa política. Tinha mais uma perguntinha sobre a diferença da política neoliberal e socialista em relação à pandemia. Se você é socialista, logicamente que você não vai dar importância a economizar dinheiro, a fazer guerra política com a questão da vacina, a questão do isolamento, nada. Você vai procurar organizar a população para conter a pandemia, minimizar os efeitos, né, dar ajuda para a população que está sofrendo com os efeitos econômicos da pandemia. Isso daí é isso que eu acho que muita gente não entende. Fazer isso daí significaria uma gigantesca operação social. Você teria que colocar agentes de saúde em todos os bairros, teria que tomar 1001 providências e tudo, mas isso aí ninguém está fazendo nada disso porque o pessoal nem liga. Já não é nem que eles não vão gastar o dinheiro, primeiro, né? Esse dinheiro está reservado para os bancos, e segundo, eles não ligam mesmo. Se eles conseguirem enganar o pessoal com conversa mole, eles dão continuidade a isso. Beleza. Bom, companheiros, a gente está com o tempo esgotado aqui, já estourou nosso horário. Queria agradecer os companheiros que participaram, que mandaram suas perguntas, que contribuíram com a gente. Lembrar que o companheiro Rui estará amanhã aqui ao vivo na Causa Operária TV, às 11h30 da manhã, na análise política da semana, tão esperada todas as semanas, todos os sábados aí. Então fiquem ligados. Queria agradecer também aos companheiros que vão nos assistir pela TV 247, que vai transmitir no domingo essa análise internacional. Então é isso, fiquem ligados aí na nossa programação da Causa Operária TV. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. E sexta-feira que vem a gente está de volta em mais uma análise internacional ao vivo às 14 horas. Muito obrigado e até mais.